Então, perdoem porque não consegui colocar aqui sem ter que... e apertei aqui no botão e pronto, cancelou o vídeo. Então, olá a todos novamente. Olá a todos. Hoje não é o nosso dia, não é? Normalmente fazemos o nosso vídeo nas quartas-feiras. E então, pronto, nas terças-feiras, perdão, hoje é quarta-feira, então vamos continuar o nosso objetivo de seguir com o nosso vídeo no dia de hoje. Pronto, então hoje vamos falar sobre macronutrientes. Eu queria comentar um pouquinho o que são os macronutrientes. A maior parte das pessoas, eu acho que todos sabem o que são os macronutrientes e manejam muito bem o tema dos macronutrientes. O que acontece é que muitas vezes quando a gente fala de proteínas, vira uma confusão. Então, para a gente começar, vamos ter aqui uma ideia de que os macronutrientes são os elementos que fazem parte da nossa dieta e que estão em maiores quantidades, como, por exemplo, os hidratos de carbono, que esse toda a gente conhece, coitado, ele é o mal da fita sempre. Aqui estão me dizendo que me colocaram um comentário e eu não consigo ver absolutamente nada, eu não vejo os comentários vossos. Eu não vejo os vossos comentários. Não consigo absolutamente ver comentário nenhum, que me dá muita tristeza. Porque assim, efetivamente, eu não consigo responder, nem dizer nada, nem fazer respostas nenhuma a nenhum tipo de pergunta. Não tenho em absoluto nenhuma forma. Pode enviar perguntas, e aqui diz que qualquer pessoa pode enviar as perguntas por aqui, mas não sei por que eu não consigo ver nenhum tipo de mensagem. O que é muito chato, porque eu não consigo efetivamente responder para vocês e fica um diálogo aqui, um monólogo, porque o monólogo é sempre eu que estou a falar, mas não consigo sequer responder para poder interagir de uma forma mais direta convosco. Então vamos ver se a gente consegue aqui resolver esse... Já fiz de tudo para dar clique, não me aparece absolutamente nada. Aqui depois dando clique na pantalha também, no ecrã também não aparece só o microfone ou se eu quiser mudar a câmera. Nas perguntas aparece um balãozinho com as perguntas, mas tem que alguém escrever as perguntas e não aparece como nós tínhamos anteriormente. Eu vou ter que atualizar ou fazer qualquer coisa com o telefone, porque na realidade não consigo aceder efetivamente a nada, o que é muito chato. Bom, peço as minhas desculpas. Não vou deixar vocês à espera, vamos conversar um pouco. Ok, então podem fazer as perguntas, que eu tenho alguém assessorando-me, por se acaso fazem perguntas, vão me mandar por escrito por outra via, para tentar vos responder, ok? Pronto, não é a melhor ideia, mas terminamos e tentaremos fazer assim. Então, continuando o que estávamos a comentar, na questão dos macronutrientes, os hidratos de carbono é um dos primeiros elementos onde toda a gente se queixa deles e toda a gente corta eles da dieta e são os maus da fita, e na realidade nem são, mas tudo bem. Então, são os hidratos de carbono ou carboidratos. Essa nomenclatura podemos usar as duas são corretas e as pessoas de alguma forma sempre identificam como o arroz, a batata, a massa, o grão, os cereais, que são hidratos de carbono, a batata doce, a abóbora, a mandioca, etc. Esse tipo de comida com uma textura, uma consistência mais pesada, digamos assim, seriam os hidratos de carbono. O pão, os farináceos todos dentro das massas, etc. Massas não só me referindo ao macarrão, mas também ao pão. Pronto, então isso seriam os hidratos de carbono. Mas nós temos hidrato de carbono ainda em outras formas, como nós falamos na semana passada. Falamos um pouco sobre as frutas. As frutas são ricas em hidratos de carbono, são os açúcares dos alimentos. Então, tudo bem. Depois nós temos outra fração
dos macronutrientes, que são as proteínas, as famosas proteínas. Então essas são, toda a gente adora a proteína, porque a proteína é uma maravilha, porque a proteína é que nos faz criar músculo, porque a proteína é o elemento mais importante da dieta. E não é, mas ela está muito bem colocada e é muito bem vista. Depois nós temos as gorduras, que também são consideradas as más da fita. Então é assim, tem pessoas e tem algumas pessoas bem interessantes que têm pânico de gordura e têm pânico de açúcares. Não precisa ter nem pânico de gordura, nem pânico de açúcar. O que a gente tem é que ter uma alimentação o mais balanceada possível nesses 3 elementos. Então, as gorduras, ou os lípidos, ou os lipídios, ou como queiram chamar, ou os ácidos gordos também, pode se chamar assim, mas pronto, o categórico da gordura é considerado, então, a piorzinha delas, ok? E a gordura não é assim tão mal também. A gordura é necessária no organismo, ok? Então, vamos começar assim, mais ou menos, falando um pouco de quanto é que deveria ser uma dieta. Depois a gente vai, item por item, definindo um pouquinho até os alimentos ricos nesses, vamos dizer, nessa categoria, e para a gente tentar aqui fazer e montar dentro da nossa cabeça uma espécie de orquestra e como é que aquilo poderia funcionar da forma mais harmônica possível. Então vamos lá. Os hidratos de carbono deveriam ser a maior parte da nossa dieta, ok? Subentendendo eles em que a gente não vai para os hidratos de carbono refinados, que aí sim seriam os açúcares, os doces, as farinhas e tal, não vamos por esses, mas sim ter uma grande quantidade de vegetais, de fruta. A fruta é formidável, a fruta tem que ser consumida. E as pessoas também têm medo da fruta porque a fruta engorda. Banana engorda. Fruta meloa ou melão, a meloa, a galha, ou meloa é chamada cá a meloa galha, e melão é o melão mais compridinho. No Brasil, meloa e melão é tudo a mesma coisa, é tudo melão com categorias diferentes ou tipos de melão diferentes, mas são todos melões. E aqui é meloa no feminino e o melão no masculino, que é o melão mais branco, esse melão espanhol, ou casca de sapo, etc., que é mais verde por fora. E a meloa é mais amarelinha por dentro, e depois tem a meloa cantaloupe, e aí vários tipos que são mais redondinhas. Pronto. Então, a meloa ou o melão, porque é doce, também engorda. A manga engorda, hein? A manga é super doce, então essa engorda muito. E eu queria que vocês tirassem isso da cabeça, tá? A meloa, o melão, a fruta, a banana não engorda. O que engorda é pastel de nata e bola de Berlim, tá? Começando por aí. Então, esses são hidratos de carbono também. São hidratos de carbono excelentes, mas na padaria, do outro lado da rua, ficam melhores e ficam melhor guardadinhos lá. Igual que as rabanadas agora do Natal, igual que as filhoas, igual que todos esses hidratos de carbono que tem açúcar por cima, passa-se no açúcar, se frita, passa no açúcar. Esses sim são os maus da fita, ok? Então esses sim a gente tem que ter cuidado. Mas deixar de comer meloa, deixar de comer manga, deixar de comer banana, porque é doce, porque hidrato de carbono é uma maldade. É uma maldade que que vocês fazem a vocês mesmos ou a quem vocês ajudam e fazem a comida, tá bem? Então, essa é a função aqui, primeira, de tentar desmistificar isso um pouquinho, dessa questão dos hidratos de carbono, e tentar entender que dentro da nossa dieta os hidratos de carbono ocupam uma posição privilegiada em quantidade. Por quê? Porque eles são os elementos que nos dão energia. Então, quando a gente come um pratinho feito com um pedacinho de carne, peixe, frango, ou quem é vegetariano, tofu, o ovo, para quem é ovo lacto-vegetariano, vai ter aqui a quantidade efetivamente dos elementos que são mais proteicos. Depois nós vamos pôr no nosso prato, vamos dizer, saladas, os vegetais, posso pôr um pouquinho de arroz, mas as saladas e os vegetais entram na categoria dos hidratos de carbono. Só que tem um teor
de hidrato de carbono, vamos dizer assim, eles são feitos com hidratos de carbono, só que eles têm fibra, que a gente já falou do outro dia, e ocupam um espaço aqui muito importante na alimentação, e ocupam um espaço importante no nosso prato. E depois disso nós temos as gorduras que ainda nós vamos juntar aqui, que vai ser o azeite para a salada, que vai ser a própria gordura desta carne que estamos a consumir, ou a gordura do que estamos a consumir, e tentar sim evitar de que esse alimento seja frito, ok? A batata frita sim é um problema, porque ela é um hidrato de carbono, a batata é um hidrato de carbono, muito bem, mas que está frita, então eu juntei gordura nela. Então ela vai ficar realmente com uma, vamos dizer, condição nutricional muito calórica, porque ela tem o amido da batata, que é hidrato de carbono, mais a gordura onde ela foi submergida e ela absorve essa gordura. Então essa é uma gordura frita que não seria ideal. Mas, por exemplo, se eu ponho no nosso prato aqui que estamos a pensar, um abacate, pera abacate, que pode ser colocada na própria salada como um adereço mais ou um elemento mais dentro do nosso prato. Ele já entra como uma questão de gordura, aonde ela está fria, aonde a saturação é nenhuma, porque é um alimento que realmente a saturação dela é realmente baixíssima, apesar dele ser uma fruta, o abacate é fruta, e ele é cremoso, só que ele tem uma quantidade de gordura mais alta. Então, se a gente fosse separar só gordura, eu só tenho o azeite. Açúcar, o hidrato de carbono, só hidrato de carbono, eu tenho somente o açúcar branco ou amarelo. O açúcar é um elemento que só tem hidrato de carbono, não tem mais nada. A gordura, enquanto azeite ou óleo de soja, ou azeite de oliva, ou óleo de abacate, ou óleo de nozes, ou óleo de girassol, só tem gordura, ele não tem outros alimentos. Então a gente chama que poderiam ser alimentos até modulares. E depois eu poderia pensar então numa proteína. A proteína pode ser as carnes, de todos os tipos de carnes, porco, de vaca, de cordeiro, de borrego, de cabra, carne de pato, podem ser as aves, então os frangos, os patos, o peru, os peixes, os mariscos, os crustáceos, o polvo. Então esses são alimentos proteicos. Os queijos entram na parte da proteína, os ovos entram na parte da proteína, e assim por diante. Então, se eu consigo juntar essas coisas todas, eu faço um prato bastante bem composto, aonde eu tenho uma porcentagem de cada elemento no prato adequada. Então, vamos pensar assim que nosso prato tenha salmão. O salmão é um peixe que é nitidamente mais gordo, por exemplo, do que a pescada. Mas é uma gordura saudável, uma gordura boa, porque ela é rica naqueles azeites tipo os ômegas, e nós temos aqui a divisão de ômegas, normalmente conhecemos como os ômegas 3, 6 e 9. Então, dos ômegas 3, que o salmão é um alimento que é rico, assim como a sardinha, assim como o arenque, assim como outros peixes, são ricos nos ômegas 3, nos azeites ômega 3, que tem uma consideração bastante benevolente para o corpo. Então, posso juntar aqui e eu vou ter gordura nessa própria proteína. E isso é bastante interessante. Então, temos que entender ainda outra coisa. Que marisco, mexilhão, camarão, as ostras, tem que ter cuidado porque é um bivalve que pode ter uma facilidade de contaminação muito grande, e porque se come crua. Então, ter aqui cuidado. As almejas, esses são exemplos, os langueirões, que são excelentes também, mas já se comem cozidos, okay? Ou ao vapor, cozido, grelhado, na chapa e etc. Já são elementos assim menos problemáticos. Por quê? Porque eu vou passar por uma situação de calor onde qualquer tipo de bactéria ou micro-organismo que poderia ser patógeno, de deixar-nos doentes, já vai ficar realmente
protegido dessa questão. Já a ostra normalmente se come cru, dá para fazer ostra em receitas onde ela está cozida, com molhos, e tem com champanhe, e tem N receitas, mas é muito tradicional comê-la crua. Então, ao comê-la crua, a probabilidade de poder ter aqui algum tipo de contaminação, tem que ter cuidado. O que a ostra passa com facilidade se está em um sítio de água contaminada é hepatite tipo A. Então, cuidar aqui com os mariscos que sejam consumidos em cru. Mas eles são ricos em proteínas, efetivamente. Mas também são ricos em gorduras, desses tipos de gorduras ômega 3. Ok? Depois temos o abacate, por exemplo, é rico em gordura. E temos aqui um pouquinho mais de gordura do tipo ômega 9, que também é excelente. O azeite de oliva também, as nozes, todas as frutas, os frutos secos, que a gente chama frutos oleaginosos, que são as nozes, o caju, o amendoim. Por quê? Porque deles é extraído também azeites. Se eu espremo a noz, eu consigo extrair azeite dela. E se eu espremo amendoim, eu vou ter azeite de amendoim. Ou óleo de amendoim. Então, igual a soja, igual a esses outros tipos de grãos que também têm azeites. São interessantes na alimentação. Por quê? Porque eles são fontes também de gordura. Então, aqui vale conjugar um pouco isso. Mas, além disso, o que eu acho fundamental falar para vocês hoje é a questão da proteína em si. Porque às vezes a gente fala assim, que a pessoa tem que comer X gramas de proteína por quilo de peso que a pessoa tem. E isso é mais ou menos um cálculo que se faz. E nós, nutricionistas, trabalhamos muito com essa condição das gramas de proteína pelos quilos de peso que a pessoa tem. E aí se calcula as proteínas. E às vezes a gente diz para as pessoas, olha, vai comer, tem que comer tantas gramas, 100 gramas de proteína, ok? Para uma pessoa de peso normal está bastante bom. Eu não vou aqui entrar em detalhes técnicos do tipo de quantas gramas por quilo de peso deve-se comer. Há um estándar e podemos até falar sobre isso, mas para não fazer assim confusões, para as pessoas verem, eu tenho X peso, então eu tenho que comer X gramas de proteína. É assim que nós calculamos, mas para que vocês tenham ideia, que às vezes a gente diz 100 gramas de proteína e as pessoas pensam que são 100 gramas de bife ou 100 gramas de carne. O Vitor mandou uma mensagem que ele estava acompanhando, mas ele termina de ver depois. Vitor, um beijinho grande, termina de ver depois, sim. E então as pessoas às vezes dizem que 100 gramas de proteína são 100 gramas de carne. E não é verdade. Isso é uma questão que há que ter atenção. Por exemplo, 100 gramas de carne de vaca, de bife, de vaca, vocês têm ideia de quanto tem de proteína? Só tem 20 gramas, aproximadamente 20 gramas. Ou seja, 100 gramas de bife tem mais ou menos 20 gramas de proteína. E é essa proteína que a gente consome, porque na carne, na própria carne, existem outros elementos. Existe água, existe gordura. Essa gordura da carne sempre é uma gordura que é saturada, porque ela vem de um animal e tem colesterol. Ela tem outros elementos dentro da sua composição, ok? Então, o que a gente vê 100 gramas de bife não são 100 gramas de proteína. Isso é bem importante entender. Por quê? Porque aí a gente pode fazer a conta direita. Por exemplo, a carne de vaca, tem mais ou menos 20 gramas de proteína por carne. E nós sempre consideramos assim o peso em cru. Nós consideramos o peso da carne em cru, ok? Por quê? Porque a carne, quando eu vou fazê-la, ela vai reduzir, ok? Normalmente vai se reduzir. Então, quando nós calculamos e fazemos as dietas, os planos nutricionais para os pacientes, nós calculamos a carne, os elementos na realidade em cru, ok? Então, os mariscos também têm proteína. O camarão chega a mais ou menos 16, 17%, dependendo da qualidade do tipo de camarão. Lembrar que o camarão tem que tirar a casca. Então, existe aqui um fator que nós temos que considerar, que é a casca do camarão. Então, quando a gente compra o camarão, ele vem com casca, a não ser que seja já um miolinho de camarão, e nós vamos considerar que 100 gramas de miolo de camarão, do camarão já tirado a casca, vai ter ao redor de 16, 17 gramas de proteína por 100 gramas de camarão, que é o que nós estamos a considerar. E esse cálculo é feito no alimento cru.
Borrego tem mais ou menos 19 gramas, o peixe tem um pouquinho menos, ao redor de 17, 18 gramas mais ou menos, pode ser por aí. Carne de frango ao redor de 18 e pouco, 19 gramas também por quilo de peso. Tanto deixa eu até ver porque deixa eu ver nas carnes. Na carne de porco, basicamente é a mesma coisa, 20 e 19 gramas. No lombo de vaca, normalmente tem ao redor de 20, 21 gramas. No porco, ao redor de 20, 22 gramas também, se é só o lombo. Por quê? Porque o lombo é mais sequinho, tem pouquíssima gordura. Se é, por exemplo, a perna do porco tem mais ou menos, eu quero em cru. Às vezes nós utilizamos umas tabelas, que são as tabelas de composição dos alimentos para trabalhar. E então, muitas vezes ela nos dá os valores em assados ou cozidos, isso não nos interessa. Então, mais ou menos o porco está ao redor, sim, das 20, 21 gramas, ou seja, basicamente a nível de proteína tem basicamente o mesmo do que a carne de vaca, ok? Então, o porco, a vaca, o peru e as aves é um pouquinho menos. O pato, eu não me recordo, por acaso. Pato, frango, e aqui eu devo ter pato. O frango tem mais ou menos 20 gramas por aí. Se é a perna, sim, ao redor, vamos deixar de promédio mais ou menos 20 gramas. Ou seja, eu não preciso consumir 200 gramas de carne para ter 40 gramas de proteína. Eu posso sim, efetivamente, comer minhas 100 gramas de carne, que vão me dar as 20 gramas de proteína. Depois eu vou orientar isso que eu tenho para o almoço e para o jantar, algum tipo de proteína. E eu posso ir alterando esse tipo de alimentos, porque eu vou ter que fazer isso, a minha contagem, durante todo o dia, para eu saber mais ou menos o que eu tenho de proteína, ou o que eu deveria consumir de proteína, ok? A proteína, tem que entender que a proteína tem um efeito plástico, a gente chama que ela tem um efeito estrutural, ela serve para manter a pele, ela serve para manter a nossa musculatura. Não adianta comer muita proteína para fazer mais músculo, só vai fazer músculo se tiver efetivamente hidrato de carbono, se tiver os aminoácidos da própria proteína, sim senhor, tem que ter, mas eu preciso ter insulina, então eu preciso ter hidrato de carbono e eu preciso fazer exercício. Sem exercício não tem síntese proteica, não se faz músculo se não se faz exercício. Portanto, quem é bariátrico, que já fez cirurgia, tem que manter, e se já pode, manter um ritmo de exercício. O exercício não é para perder peso, é para manter a musculatura, porque senão é muito fácil perdê-la. Porque o nosso organismo consome muito facilmente ele precisa de proteína e se vocês não comem, ele vai tirar do estoque, do armazém da proteína, porque quem teve sobrepeso não tinha só gordura, também tinha mais massa muscular, mais gordura, mais volume de água, mais volume de sangue, mais tudo, ok? Tudo que está dentro do corpo, sem falar na pele e nos faneros cutâneos, ou seja, pele, cabelo, unhas, etc., porque isso é secundário, ok? Mas, por isso que a gente precisa ter uma quantidade de proteína adequada, ok? Isso aqui é a condição sine qua non. Pronto. Além disso, tem que pensar que o leite tem proteína, os queijos têm proteína, o iogurte tem proteína, leguminosas tipo feijão, grão, ervilhas, lentilhas, tem proteína, que a gente chama proteínas de baixo valor biológico. Um dia a gente vai falar só sobre isso, mas proteínas de baixo valor biológico, as de alto valor biológico, que são bem interessantes, ok? E isso faz toda a diferença aqui. Então, a gente quer que consumamos proteína de forma adequada, mas a gente tem que ter essa noção que esses alimentos também têm proteína. Por exemplo, o ovo também tem proteína e é excelente. Ele vai ter proteína tanto na clara quanto na gema. Na clara só temos proteína, basicamente é albumina, e na gema nós temos proteína e temos gordura, mas deve ser consumida.
a não ser que tenhamos um problema muito alto, com o colesterol muito alto, porque sim, a gema do ovo tem mais colesterol. Mas, por outro lado, o colesterol é extremamente importante para o nosso corpo e nós precisamos consumir gordura até por ter também colesterol. Já falamos um pouquinho mais da gordura do colesterol. Mas o ovo, mais ou menos 100 gramas de ovo, tem ao redor de 16 gramas de proteína. Ou seja, um ovo tem normalmente 8 gramas de proteína, ok? Então, nós vamos somando essas coisinhas para dar o nosso conteúdo total de proteínas que a gente deve ter durante o dia. Durante a nossa refeição, durante todas as refeições. Então, aqui é fundamental ter um pouco essa noção que quando eu como 100 gramas de bife de frango, de peru, do que for, não quer dizer que eu esteja a comer 100 gramas de proteína. E, portanto, para que entendam o quão é importante quando a gente fala nas proteínas, nos batidos proteicos, ok? Por quê? Porque os batidos proteicos, a proteína whey, ela tem 3 tipos, eu até coloquei um post esses dias sobre as proteínas. Nós temos proteínas que são isoladas, concentradas, isoladas e hidrolisadas, ok? Concentrada, ela tem a própria proteína, mas normalmente tem algum hidrato de carbono junto. Serve para quem está fazendo exercício e é excelente, para quem vai para o ginásio, todas essas coisas. No caso dos bariátricos, das pessoas que têm que cuidar o peso, vamos utilizar uma proteína isolada, que ela não tem açúcar, é só proteína, e pode ainda ser uma proteína hidrolisada. A hidrolisada, ela é a mais cara de todas e é a que está, vamos dizer assim, previamente digerida. Não está digerida, mas as coisas estão mais picadinhas, como se fosse mais em aminoácidos e nessa questão assim que rapidamente se absorve. Não quer dizer que a outra não seja boa, a outra também é excelente. Mas esses batidos proteicos têm ao redor de 20 a 24 gramas, 22 por aí, gramas de proteína por dose. Ou seja, o scoopzinho que vem dentro do pacote tem aproximadamente 22 gramas, 22, 24, dependendo da marca, dependendo do tipo, entre 20 a 24 gramas de proteína. Isso equivale efetivamente a praticamente um bife de 100 gramas, ok? Então, aqui, quando a gente fala que utilizem meio scoop, quer dizer meia dose, que vai dar entre 10 e 12 gramas de proteína para quem tem volumes reduzidos ou restrição de volume, tá excelente, tá fantástico. Nós estamos aqui tentando colocar mais 10, 12 gramas de proteína direto. Quando vocês veem os iogurtes esses que estão hiperproteicos que tem por aí, tem alguns que dizem 18 gramas de proteína no iogurte, ok? Outros dizem... Deixa eu até ver aqui deixa eu ver se eu consigo o nome de um, aqui bem rapidinho, só pra gente, eu devo ter aqui, eu já procuro aqui, um desses normais que tem por aí. Olha, vamos ver aquele que vende, que é hiperproteico, que toda a gente adora, que se come tipo uma sobremesinha, que toda a gente já sabe o que eu tô falando, não queria dizer marca comercial assim, porque pronto, não há iogurte proteico. Proteico. Vamos dar aqui um segundinho. Esses têm em geral, que são altos em proteína, e que estão muito bons, por acaso. É isso, vai sair um vídeo aqui, não quero nenhum vídeo, peraí. Então, ok, eu não quero nenhum vídeo aqui. Esses têm um teor de proteína também alto, o que é bastante interessante. E é bastante bom, porque além disso é agradável e é gostoso. Os potes já tem 250 gramas. Vamos sempre fazer e dividir o pote em 2 ou 3 vezes para quem tem alguma restrição de peso, porque não faz falta comer o pote inteiro. Ok? Pode esperar e fazer isso com um pouquinho de restrição. Vai ajudar a complementar a necessidade proteica. Hoje eu estive falando com uma paciente que é de fora e justamente falamos um pouquinho sobre isso, sobre os skyrs, os iogurtes proteicos, esses iogurtes novos agora que estão efetivamente de moda. E podemos aqui ter uma quantidade bastante agradável,
tem mais ou menos, sim, os potinhos, alguns de 160, outros 160, outros tem mais 160, 200, e aqui tem ao redor de 15 gramas de proteína no potinho, ou seja, se eu como a metade, entre 7 e 8 gramas, ou um potinho inteiro mais ou menos nessa quantidade. Então, isso aqui é bastante interessante, por quê? Porque nos dá uma opção. Tem um que tem 25 gramas, ou seja, é equivalente a uma dose do whey protein. Até tive uma outra paciente ontem que me ligou para ver se o filho podia consumir essa proteína, e efetivamente está recém-operado, mas pode, é líquida e pode se fazer, não há nenhum problema. Então aqui temos uma série de vantagens de fazer e facilidades de poder introduzir proteína na alimentação. Mas, e quero aqui que tenha uma ideia, hoje eu vou tratar de fazer um live um pouquinho mais curto para não ser muito cansativo para todos e para não se cansarem de mim, porque tenho tanta coisa para vos contar que a ideia é que a gente vá fazendo assim paulatinamente e não se canse, não se fartem. Então a ideia é que dentro do nosso prato a gente tivesse mais ou menos uns 50% de hidratos de carbono. Pode parecer muito, mas não é se a gente sabe escolher. Ou seja, eu consumo mais saladas e legumes e vegetais cozidos, faço uma mistura no meu prato entre verduras cozidas e saladas. Depois posso pôr algo de hidrato de carbono tipo batata, arroz, a massa, mais um pedacinho, uma quantidade pequena, para os que estão com restrição de peso, ok? E do lado vou pôr uma parte que tenha um quadrante do meu prato. Se eu dividir meu prato em 4 partes, uma parte delas eu ponho algo de proteína, algo que seja fonte, um alimento que seja fonte de proteína, bem seja ele a carne, o peixe, o frango, os ovos, o queijo, a ricota, o tofu, o seitan, qualquer desses alimentos que sejam mais proteicos, até o grão e aí por diante, para quem é mais vegetariano, e mais não, é vegetariano. Posso, do outro lado, então, colocar nesse outro quarto do prato os vegetais do tipo legumes cozidos, qualquer tipo de legume cozido. No outro ladinho, salada no mesmo prato. Há uma resistência muito grande de colocar algo cozido e algo cru no mesmo prato. Não façam isso. E no cantinho à direita, embaixo, vamos dizer assim, o quadrante inferior direito, eu colocava, por exemplo, uma batatinha assada. Pronto, do outro lado colocava um brócolis, do outro lado um pouquinho de alface e tomate, e do outro lado um pouquinho de salmão. Por que não? E aí, ou ovos. Colocava 2 ovos cozidos. E nessa quantidade, eu tenho aqui um prato muito bem feito em relação à proporcionalidade de hidrato de carbono, de proteína e de gordura. Aí vocês vão perguntar assim, mas onde é que está a gordura? A gordura está no azeitinho que eu usei para fazer a carne, no azeitinho que eu usei para temperar a minha salada ou nos legumes que eu posso ter usado. Por quê? Porque um pouquinho de azeite tem uma densidade calórica muito alta e um pouquinho só é suficiente, eu não preciso pôr muito, que é a grande diferença. Então, mas eu posso comer um alimento, vamos dizer assim, um estofado, uma coisa mais feita com um pouquinho do molho? Pode, só coloquem muito pouco azeite para fazer esse refogado, essa primeira parte, e fica ótimo, ok? Então, vamos pensar assim, vamos pensar que fosse uma bolonhesa. Uma massa bolonhesa. É massa bolonhesa, Deus o livre, se engorda. Não é esse o detalhe, mas no mesmo prato eu poderia ter um pouquinho da massa, a carne bolonhesa por cima, que já tem um pouco da gordura que já está feita, do lado um pouquinho de salada, por exemplo, de alface e tomate. E se eu dividir o prato com o hidrato de carbono, que é a massa, mais o meu molho por cima da bolonhesa, que é a carne picada, mais a salada, eu vou ter a mesma proporção, porque eu tenho uma quantidade maior. Lembre-se que as saladas têm mais volume, mas são um pouco densas caloricamente, muito pouco densas, ou seja, é realmente uma densidade muito pequena de calorias, com o qual eu posso comer uma maior quantidade e vai me levar à saciedade. Então, se a gente consegue orquestrar isso,
Epá, é fantástico, é fantástico. E percam o medo de juntar vegetais crus e cozidos, porque eles são fonte de hidrato de carbono, fonte de energia. Energia não tem que ser doce, não tem que ser açúcar, ok? Mas é uma fonte de energia essa fantástica. E ainda de sobremesa eu posso comer uma frutinha. Olha, estão ótimas agora as peras, estão ótimas os diospíros, que no Brasil a gente chama de caqui, caqui ou caqui, ficam, na realidade é caqui é o que se diz, e depois tem o mais mole, o coração de boi, o caqui café, o caqui chocolate e por diante, que é o mesmo diospiro, o duro ou o mole, o de roer ou o mole. Então, se ainda temos isso, complementamos com todos os hidratos de carbono que precisamos, vamos ter a proteína na quantidade adequada para nós. Eu não falei e acho que é importante entender, as proteínas a gente considera bastante normal, entre 0,8 a 1,2 gramas por quilo de peso. Nós consumimos mais, então a gente já faz a conta de 2 gramas por quilo de peso, que fica bastante bem. Ok? 2 gramas por quilo de peso a gente já consegue um valor de proteína boa para não perder a nossa proteína dentro da musculatura. Só que quando estamos a regimes de dieta, a gente aumenta um pouco essa quantidade da proteína, considerando que a pessoa deva fazer algum exercício, e aí são condições excepcionais que aí a gente vai ter que ir vendo no englobamento geral da alimentação. Por quê? Porque esses elementos, então vejam bem, nos hidratos de carbono que a gente acabou de falar, e eu já vou terminar por aqui, nós temos lá dentro cores, certo? Então temos o brócolis nos vegetais cozidos, ou temos um repolho roxo, que agora também está de época e está baratíssimo e está excelente para se fazer, que eu posso cortar cru na salada, ou posso cozê-lo refogadinho, assim que fica uma delícia, um pouquinho de alho, um fiozinho de azeite, aí dá para pôr até anis e fica muito bom. Eu posso pôr chia também depois de pronto, no refogadinho, salteado, fica maravilhoso. Uso vegetais como se fosse um wok com vegetais, então pimentos, o repolho roxo, a courgette, posso pôr pimento verde ou pimento vermelho, que estamos em época. Se eu faço cenoura, se eu faço um salteadinho disso, eu estou cheia de hidratos de carbono aqui, de qualidade, onde tem um teor calórico muito baixo, mas tão riquíssimo, sabem quê? Em vitaminas e minerais. Por quê? Porque essas vitaminas e minerais estão nesses elementos. E quanto mais colorido eu tiver esse prato, maior a oferta de micronutrientes, que são as vitaminas, os oligoelementos, ou queremos chamar os minerais, que são aqueles elementos que a gente precisa menos, mas é fundamental tê-los na alimentação. Quando bariátrico, eu vou ter restrição na absorção, mas tudo que é natural tem uma biodisponibilidade melhor. Portanto, se eu fizer isso, fica um prato quanto mais colorido, mais ricos em vitaminas e minerais, mais completo no ponto de vista de hidratos de carbono, de qualidade, onde a qualidade é excelente e o valor calórico é baixo. Portanto, eu consigo ter uma alimentação aqui o mais saudável possível. Se nós fazemos assim, nós temos um prato fenomenal, ademais de delicioso, de cores, com uma qualidade excepcional, que nos dá esses nutrientes todos que a gente precisa e tem a relação dos macronutrientes de forma super boa. Então, assim, só mesmo para terminar, porque eu queria falar das vitaminas e terminar com elas, mas não quero também deixar de dizer que, por exemplo, a maior parte das pessoas que consomem muita gordura ou que tem sobrepeso tem o colesterol alto. Os magrinhos também têm colesterol alto, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, inclusive até tem muitas pessoas que têm até mais sobrepeso, mas têm os níveis de colesterol excelentes. O colesterol é extremamente necessário. Nós não podemos viver sem colesterol. O colesterol é uma das moléculas das gorduras em que nós produzimos os nossos próprios hormônios. Os hormônios sexuais, como a testosterona, o estrogênio, são hormônios que são feitos em base ao colesterol. Então, o colesterol é fundamental. Nós precisamos ter colesterol. Detalhe, que o colesterol se divide em 3 frações. Uma é um colesterol de uma densidade muito, muito baixa. O outro é de baixa densidade e o outro de alta densidade, que é o HDL. Esse colesterol HDL é o colesterol bom. Então, a gente quer ter níveis altos desse colesterol
porque ele faz assim, ele ajuda a retirar o depósito da gordura de dentro das artérias, ele é, assim, vamos dizer, o mais saudável deles. Depois os outros se depositam mais dentro das artérias e elas se depositam assim na bordinha das artérias, no íntimo, que não é só passar assim um rotorrúter e limpar as artérias, não, porque elas ficam por dentro. É como se fosse a mangueira, por dentro da mangueira fica suja, é um difícil lugar de tirar. Então, nós precisamos ter colesterol, o que não precisamos é ter excesso. O grande problema é que se nós consumimos muitos alimentos doces, que é o grande problema, eu acho que é realmente os açúcares como tal, nós vamos subir muito a armazenagem dos triglicéridos, que por ende, por própria situação de ter muita matéria-prima, acaba aumentando a própria produção interna de colesterol. Por quê? Porque o colesterol vem dos alimentos que a gente come, que a gente chama colesterol extrínseco ou colesterol da alimentação, e depois nós temos a nossa própria produção de colesterol. Há pessoas que têm doenças que produzem colesterol mais da conta, ok? E são por polimorfismos, por problemas genéticos, onde a pessoa acaba produzindo por si só mais colesterol. Inclusive, há doenças em que crianças podem ter 2.000 de colesterol e tem que drenar esse colesterol, tem que purificar esse sangue. Existem máquinas para isso e são situações, claro que raras, mas acontece. Então, não é isso uma situação que é comum, não. Isso é uma questão, uma doença rara, efetivamente. Mas nós necessitamos de colesterol. O que a gente precisa? É consumir de fora mais gordura boa para diminuir a oferta tão grande de colesterol e assim poder manter os níveis mais adequados. Com essa forma, tudo fica fantástico. Então, lembrem-se que mais ou menos nas proporções nós deveríamos consumir. Por exemplo, repito, 50% da dieta em hidratos de carbono, 20% em proteínas e ao redor dos 30% em gorduras. Por quê? Porque a gordura aparece até aqui muito, mas não é. O detalhe é que ela tem uma densidade muito calórica. Então, 1 grama de gordura dá 9 calorias, sendo que 1 grama de hidrato de carbono dá 4. E isso depois, existe uma relação aqui que a gente tem que buscar da forma mais adequada. E 1 grama de proteína também é equivalente às 4 calorias. Então, tendo essa noção, aqui já chegaram aqui na bagunça, já todos chegaram em casa. Então, tendo essa noção, a gente consegue efetivamente ter uma alimentação ideal e poder entender que para mim é fundamental que vocês saibam e compreendam que um bife de 100 gramas de carne só tem ao redor de 20, 21, 22 gramas de proteína, ok? E que os iogurtes têm ao redor de 3, 4 gramas normalmente. Os iogurtes proteicos, sim, podem superar e duplicar esse valor ou até triplicar, sem dúvida nenhuma. Por isso que eles são densos, que quando a gente come eles são mesmo densos, porque tem uma questão proteica mais alta. Que os whey proteins, essas proteínas aqui, são uma vantagem para a gente poder fazer... podem me deixar aqui um pouquinho só a terminar? E então... Raul, por favor, eu estou num live. Eu acho que nós vamos ter que terminar. E então, ter essa pequena noção de que quando aqui organizamos as coisas dessa forma, temos uma alimentação fantástica, cumprimos todos os nossos requisitos nutricionais e cumprimos a quantidade dos macronutrientes, ok? Então, hoje vamos ficando por aqui. A gente vai falando disso, sinto imenso não poder responder perguntas, não sei se me fizeram, se não fizeram, porque não me chegam aqui, vou atualizar o telefone, vou ver o que é que está acontecendo, porque não consigo aceder ou ver nenhum comentário. Então, os meus agradecimentos por estarem aí hoje, que estamos fora de momento, mas um carinho a todos e meu muito obrigada. Até logo.